Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar a olhar para essa cena. Pense numa mulher bonita, pense numa mulher trabalhadora, uma mulher que cumpre seu papel, que é uma boa profissional, que é uma boa mãe. Pense nisso. Pense nesse perfil de uma mulher que levanta todos os dias buscando o melhor de si, realizando o melhor de si. Mas também tome consciência de que essa mulher está se sentindo vazia, está se sentindo solta no mundo, assim, presa a algo que ela não consegue suportar. Pense nessa mulher como estar vivendo um vazio existencial, contraditório com a condição profissional que ela tem, com a condição familiar. Pense numa insatisfação constante. Eu estou fazendo essa imagem para que você entenda o argumento que eu vou apresentar. Eu tenho trabalhado nos últimos tempos com a terapia breve focada em resolução de problemas, utilizando constelação familiar e hipnose ericksoniana. E por uma coincidência interessante, eu tenho recebido muitas mulheres com esse perfil que eu fiz. Mulheres bonitas, boas mulheres honestas, mulheres trabalhadoras, mulheres que sonham. E uma coincidência entre elas muito interessante. Uma sensação de vazio, uma sensação de insatisfação, uma sensação de estar faltando algo. E ao trabalhar as diversas análises e o andamento das descobertas, eu percebo entre elas todas uma sensação de muita culpa. Elas nem sabem que é culpa. Elas comportam-se como se fosse culpa, porque tudo que elas assumem é pesado, é indevido. Elas carregam dores que não são suas, elas carregam problemas familiares que não são seus. Elas se sentem como mães responsáveis por filhos adultos, muito maduros inclusive. Elas se sentem na necessidade de atender demandas que não são delas mais. Essas mulheres se sentem na obrigação de estarem presentes a tempo e a hora, tentando sanar as necessidades dos irmãos, dos pais. Tentam estar presentes na vida das amigas, tentam estar presentes e atuantes, resolvedoras de problemas no trabalho. E de repente essas pessoas se sentem vazias, cansadas, fatigadas. Culpa. É impressionante como eu tenho encontrado a culpa nesses quadros. E essa é uma análise sistêmica, porque quando a gente começa a investigar por que a pessoa está se sentindo frustrada profissionalmente, mesmo estando num trabalho legal, por que ela está frustrada num casamento que aparentemente todo mundo acha o casal 20, um casal bonito, por que ela está frustrada, se sentindo vazia, se parece que a vida dela está fluindo? O que é a culpa para uma criança? Quando a gente faz a análise dessas condições, a gente percebe que essas mulheres estão carregando uma culpa desde a infância. Influenciados pelos dogmas religiosos, pelas regras de boa conduta, pelos valores familiares, pelo modo como os pais atuam, nem sempre preparados para serem pais. Essas mulheres carregam as impressões da infância, no sentido de terem entendido que para serem amadas, elas precisavam ser perfeitas, fazerem tudo direitinho, mesmo sabendo o que é fazer tudo direitinho. Então a criança vai intuindo que ela precisa ser algo que ela ainda não sabe o que é. E é desde sempre que a gente aprende a não ser quem a gente é, sempre para atender a expectativa de alguém que a gente ama. O problema disso é que, se por um lado isso ajuda a gente a se estruturar na nossa personalidade, porque a gente começa a fazer escolhas
eu vou ser uma pessoa correta, não, eu vou chutar o balde. A gente também carrega um peso desnecessário, um peso que faz mal e pior, um peso que ao longo dos anos na fase adulta a gente destrói as outras pessoas. Porque quando você toma posse do papel do outro, quando você faz pelo outro o que ele precisa aprender a fazer, você está falando para esse outro que ele não dá conta. E você está assumindo para você um papel que você também não dá conta. Não dá conta. E toda essa fadiga, toda essa indisposição para se divertir, para se alegrar, para encontrar com as amigas, para viver momentos agradáveis, some, desaparece. Você vive a rotina da semana no piloto automático. Mesmo que você vá ao salão, arrume o cabelo, faça uma unha, você está no piloto automático. E o pior dessa culpa, por não ter sido perfeita, por não ter sido a filhinha do papai e da mamãe, por ter cometido os erros naturais da adolescência, por ter quebrado o copo, por ter sido traída pelo primeiro amor, por ter se casado com uma pessoa que você idealizou e que tempos depois se mostrou ser totalmente diferente daquilo que você esperava ou idealizava. E é um casamento vazio, um casamento em que você dá mais do que recebe, criando uma dívida para o outro impagável, e o outro se ressente por isso, porque ele se juntou a uma pessoa pela capacidade que ela tem de doar a ele, mas ele se esqueceu que ele também tem que se doar, ele tem que retribuir. É muito importante verificar se existe culpa. Que culpa é essa que impede você de ver cor na vida? Que culpa é essa em que você acha que está no controle da vida, mas não está, porque quando há algo bom para você fazer por si mesma, você não faz. Você abre mão, você adia seus processos, você adia suas construções, você adia seus prazeres. Então, é muito importante que num processo terapêutico você consiga olhar para você de fato. E o incrível é que nessa questão do inconsciente que esconde as coisas da gente e que fica esperando momentos adequados para liberar as pérolas, né? A gente, quando fala em psicanálise, a gente pensa no recalque. Quando a gente recalca, quando a gente esconde, some lá no profundo do inconsciente, do subconsciente, as coisas que nos machucaram, que nos marcaram e que por causa da dor nos tornaram quem somos, autoexigentes, rígidas, não nos autorizamos nos divertir, a gente acorda pensando no problema do filho, no problema do trabalho, no problema da amiga, se eu estou bem na fita, se meus irmãos gostam de mim ou não. A gente precisa dar uma parada para olhar para isso. Porque quando a gente se dispõe ao trabalho terapêutico, mais cedo ou mais tarde o que estava recalcado emerge. Aí é incrível. É incrível porque você sai de um estado de alma extremamente sufocante, alienante, e você desperta e percebe quanta vida você deixou de viver por causa desse modus operandi, dessa crença limitante em que a autocobrança ficava ali, te massacrando, te maltratando, te aporrinhando. E você acorda. Você acorda. E você dá conta de fazer os movimentos que você antes nem cogitava. Por que uma mulher não cresce profissionalmente mais do que o necessário na cabeça dela? Porque se ela crescer muito profissionalmente, ela pode sair de um casamento falido, ela pode se libertar da tirania de um marido opressor, ela pode dizer tchau para os filhos mais velhos e dizer vivam suas vidas, eu vou viver a minha. Ela pode ser mais feliz que os próprios irmãos, que a própria família. Então perceba que esses bloqueios, eles estão muito a serviço de manter um padrão que é disfuncional.
é um padrão que ele é baseado no medo, é baseado na autoconfiança negativa, baixa, é baseado num sentimento de não merecimento, né? E isso atrapalha, interfere totalmente ao longo de uma vida inteira. Ao longo de uma vida inteira. Então é muito legal fazer um processo terapêutico, porque você desperta, você permite que o seu eu deixe emergir as informações que estão guardadas. O ponto negativo é que às vezes a gente precisa chegar ao nosso limite, da exaustão, o limite da tristeza, um sentimento assim de eu não tenho jeito, minha vida não muda, eu não sei o que fazer, eu me sinto morta. Então, é uma alegria muito grande quando a gente percebe que os nossos clientes vão despertando e vão vivendo esses processos de uma maneira saudável, numa rota de libertação. Então, todo esse texto que eu estou falando aqui é para dizer, para fazer um spoiler talvez, mas investigue se existe culpa dentro de você. Uma culpa que não te autoriza a ser você. Uma culpa que te autoriza a dar mais do que você pode dar. Uma culpa que atrapalha você realmente fruir a vida e ser você e dizer sim para você. Culpa. Algo que pode ser algo tão indevido e tão lindo, porque quando a pessoa faz um voto de se doar dessa maneira, é por amor. É por amor. É por capacidade empática, compaixão, vontade de ver todo mundo feliz. É uma característica bonita, mas dói, é pesada, é indevida. Cuide de você. Verifique se tem culpa aí dentro atrapalhando você. Porque você pode ser muito feliz. Agora. Um beijo.